Fala galera, Arena Olímpica na área. Estamos aqui hoje no dia 26 de julho, dia da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Estamos também com a parceria dos canais digitais do Lavras TV no YouTube e também pelo Facebook. E hoje, um dia tão especial, tão aguardado durante todo esse ciclo olímpico, estou aqui com duas grandes figuras, dois apaixonados pelo esporte, mas acima da sua tela ele, Bruno Lopes. Um prazer, Bruno, te receber aqui. Vamos conversar bastante sobre esse dia histórico para o esporte olímpico mundial. Olá, Gabriel. Olá, Raoni. Um prazer falar com vocês de novo. Grandes amigos aí que a faculdade me deu. E mais um dia histórico, né? Mais uma abertura de Jogos Olímpicos, que sempre é um momento marcante, né? O principal, que é aquela coisa, quem não gosta tanto de esporte também gosta da abertura, né? Gosta de assistir. Então é um momento marcante desses Jogos Olímpicos e a virada de mente, assim, do mundo, né? Ó, começou. Vamos lá olhar para o que está acontecendo, né? Exatamente. Já falavam, né, alguns professores, alguns estudiosos, que é engraçado que os ingressos mais procurados de Jogos Olímpicos é de um evento não esportivo, né? Porque sempre é muito concorrida a cerimônia de abertura. E embaixo aqui do seu vídeo, o professor Raoni, grande professor, me deu aula, foi meu professor, deu aula também para o Bruno lá na Universidade Federal de Lavras, aqui na verdade que estou falando de Lavras também, grande Raoni, estudioso do movimento olímpico. Um grande abraço, Raoni, um prazer demais te receber aqui para esse papo de hoje. Fala, Gabriel. O prazer é meu de estar dividindo a tela aqui com você, com o Bruno, dois grandes alunos. Tive a honra, né, de dar aula para vocês. Boa tarde também a todos e todas que estão nos assistindo. E agora é isso, né? Momento de expectativa. As próximas 2 semanas começa a grande festa. E como você mesmo mencionou, hoje é dia de abertura. O ingresso mais concorrido, a maior audiência é daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, às 2h30 da tarde, uma abertura completamente diferente no Rio Sena. Daqui a pouquinho o Raoni, o Bruno e eu também vamos trazer mais informações sobre isso. Mas antes da abertura, como é tradicional, né, nos Jogos Olímpicos, acontecem algumas competições anteriormente: o futebol, o rugby, tiro com arco, o handebol. E a primeira gafe desses Jogos Olímpicos também já acontecendo no jogo da Argentina com o Marrocos. Ô Bruno, você acompanhou esse jogo? Loucura, hein? Eu acompanhei, né? Mas vamos pontuar umas coisas aqui. A Argentina está reclamando de que é um absurdo o que aconteceu. E a gente que mexe com esporte de vez em quando, né, Gabriel? De vez em quando, organiza uns campeonatos, a gente sabe que é melhor resolver na hora do que deixar para a justiça depois, né? O VAR, ele é uma coisa nova no futebol. Então, não aconteceu muita coisa inusitada ainda, né? Aí, o que precisou corrigir teve uma invasão de campo, certo? E precisou corrigir um erro que era um impedimento corretamente marcado. O jogador estava impedido, certo? E voltou depois de 2 horas, reuniões, falou, não, deu impedido aqui, o que a gente faz? Deu impedimento. E gerou essa revolta nos argentinos. Eles tiveram mais tempo ainda para fazer o segundo gol, o gol do empate, não tiveram capacidade para tal, e acabou 2-1 para o Marrocos, 2 gols do Rahimi. E o gol da Argentina foi marcado pelo Giovanni Simeone. Muito bem, e já foi aquela coisa, eu vi nos sites especializados que já tinha terminado, né? O jogo Sim, praticamente dado como, ele acabou, né? como acabado e depois voltaram para esses outros 3 minutos. E, o Raoni, o que acontece, né? É, além do futebol, tivemos outras modalidades. O que você destaca desses 2 primeiros dias de Jogos Olímpicos lá em Paris, prévia da abertura oficial que vai ser hoje lá no Rio Sena? Só complementando aqui ainda a história, né, de Argentina e Marrocos, estava acompanhando o jogo tanto pela tela, né, quanto ali pela transmissão oficial. E na transmissão oficial estava que o jogo estava interrompido, né? Só que eu achava que o jogo estava interrompido por conta da invasão. Eu achava, tinha a impressão de que tinha tido um impedimento na hora ali, só bem depois foi que estava, né, tendo essa verificação do impedimento. E eu acho que
se não tivesse sido gol, o jogo poderia ter sido interrompido naquele momento mesmo e encerrado, né? Mas como o gol foi anulado, achou-se melhor dar prosseguimento para mais 3 minutos, né? Acho que foi um preciosismo, mas como o Bruno disse, são coisas que é melhor resolver ali do que ficar depois. Poderia ter tido, enfim. Bom, como mencionou, o futebol feminino também teve a sua estreia, junto com o masculino, né? Um dia depois, o Brasil estreou com vitória. Bela participação brasileira, né, de primeiro jogo, sempre mais nervoso, e começar com vitória é sempre bom. Handebol feminino também estreou, teve a primeira rodada ontem, o Brasil também estreou com uma vitória, uma inesperada vitória, e muito importante para a classificação para as quartas de final. Sei que foi o primeiro jogo ainda, mas se tinha um jogo que tinha que ganhar para ter chance de permanecer, né, na fase eliminatória, era esse. Uma coisa que eu não lembro de ter acontecido nas edições anteriores, que aconteceu nessa, foram os primeiros eliminados. Ou seja, vai ter daqui a pouquinho a cerimônia de abertura e já tem gente eliminada. Ainda não vai voltar para casa, porque ainda disputa posições, mas o rugby masculino avançou até a semifinal ontem já. E então amanhã já vai resolver a semifinal, final do rugby sevens masculino. E então nem começou ainda, né? Já teve os primeiros eliminados. E teve também a prova de tiro com arco, foi só classificatória ainda, ninguém avançou de fase, ninguém foi eliminado ainda, mas foram os eventos que precederam a abertura. Inclusive, teve quebra de recorde mundial. Exatamente, Bululu. Desculpa, eu esqueci o nome da atleta. Eu também, sul-coreana. Uma sul-coreana. Daqui a pouquinho a gente pega a colinha aqui e passa o nome certinho da atleta coreana. Mas isso aí, né? Ontem e na quarta-feira já deu para dar aquele primeiro gostinho, né, dos Jogos em Paris. Amanhã realmente vai começar e a agenda cheia. Brasil já com algumas chances de medalhas também. Vai ter basquete, vai ter muita coisa legal. Mas amanhã, hoje, na verdade, né, vai estrear os jogos por meio da cerimônia de abertura, uma cerimônia muito diferente. E Raoni, é um paralelo interessante, porque no primeiro jogo, no primeiro horário do futebol, na quarta-feira, já teve alguns problemas ali de segurança, e a segurança que foi muito falada, né? Porque pela primeira vez os jogos vão ter sua abertura em um espaço aberto, como é o caso ali no centro da cidade de Paris, e não no estádio olímpico, um estádio de futebol. E essa preocupação, você acha que ela realmente é necessária? Hoje nós tivemos também um incidente, né, nas linhas de trem que ligam a outras cidades ali até Paris, mas tudo de certa forma já solucionado, não tivemos maiores problemas, mas é uma cerimônia que tem tudo para ser histórica, mas também com muita preocupação em relação a essa segurança, né? Sem dúvida, a questão de segurança é o que tem sido falado há bastante tempo já, né, em relação a esses Jogos de Paris, por ser um dos lugares mais visitados, mais procurados do mundo, né, para turistas e, enfim, é um lugar muito conhecido, né, por todas as pessoas de bem e de mal. Em relação à cerimônia de abertura, ela vai inovar, né, em relação à edição principal dos Jogos Olímpicos, mas não é inédito, como tem se falado por aí, né, nos Jogos Olímpicos da Juventude, em 2018, aqui do lado, em Buenos Aires, a cerimônia também foi feita fora de um estádio, né? Teve como centro, o obelisco central lá, e foi aberta para toda a população, assim como a organização dos Jogos de Paris está fazendo, né? Ela cercou, né, toda a área ali da abertura, mas ela é aberta. Na maior parte dos espaços é liberado para quem quiser assistir, poder assistir. Lógico, tem algumas regiões mais privilegiadas, aí sim tem a compra de ingressos. Mas ela traz, né, essa imagem de integração entre o movimento olímpico e a localidade que está recebendo isso. Lógico, por conta disso, né, um espaço muito maior de preocupação, várias áreas de fragilidades, de segurança, e isso se tornou ainda central depois do que aconteceu lá no jogo da Argentina e Marrocos. Não foi uma invasão de campo e nem foi uma bomba lançada, foram dezenas de pessoas que invadiram o campo e várias bombas lançadas, né? Então, isso em ambiente fechado, num jogo de futebol que já envolvia uma seleção
do Marrocos, em que era um dos motivos de preocupação também, né, por conta do passado lá de atentados terroristas na França. Então, já era um jogo com uma tensão um pouquinho maior e a segurança falhou enormemente. Então, como será que vai ser isso, né, depois desse acontecido, para a cerimônia de abertura, que tem uma área muito maior? Um paralelo que se faz também rápido aqui foi o atentado do Trump, né, que foi um dia antes da final da Copa América. E já viu ali umas 2, 3 semanas atrás, um mês atrás, talvez, o que foi a final da Copa América pós esse atentado lá nos Estados Unidos, né? Teve um atraso de quase 1 hora, uma mudança gigantesca de protocolo. Então, lá em Paris, e hoje ainda de manhã, né, com os atentados nas linhas de trem, certeza que lá o nível de segurança vai estar, assim, um nível muito, muito, muito alto. Exatamente. E até por ser, né, diferente, chama a atenção, né? Então vai chamar a atenção dos milhões de espectadores ao redor do globo. Você vai ser um, Bululu. Eu sempre, é o Bruno Lopes aqui em Lavras, chamávamos de Bululu. Tá tranquilo. Estou trabalhando aqui internamente para chamá-lo de Bruno Lopes corretamente, mas Bruno Lopes está ansioso. Você acha, ou você é mais um cara ali nostálgico, um cara das antigas que prefere aquela cerimônia, aquela velha e boa cerimônia na pista de atletismo, no Estádio Olímpico? Ah, não, é sempre bom ser surpreendido, né? Vamos ver o que Paris tem a nos apresentar, né? O Brasil já teve uma polêmica muito grande com a roupa, né, da apresentação, e, e vai ter o Isaquias Queiroz, né? E a Raquel Kochen, que é do rugby, eu acho que é assim que é o sobrenome dela, uma sobrevivente de câncer, que está sendo aí homenageada com essa possibilidade. E vai ser interessante ver os atletas participando da abertura. Fazer um destaque também pro Antetokounmpo, que joga na NBA da Grécia, né? E, enfim, aos vários atletas aí que vão estar nessa abertura. E é sempre um evento importante, como eu falei, que é a hora que o mundo vira os olhos para o esporte de novo, né? Para o esporte olímpico, que é a hora que começou. Vamos virar a chave que começou. Exatamente. E só um exemplo disso é a goleira da seleção brasileira, a Gabriela, que em um dia passou de 25 mil seguidores no Instagram para mais de cento e burdoadas, vamos dizer assim. Tem muito seguidor agora depois daquela bela atuação ontem contra a seleção espanhola. E Raoni, vendo alguns números aqui, vão ser 94 barcos, né, que vão levar as delegações de todo o planeta, mais de 6 quilômetros de desfile, ali passando pelas ruas, por pontos turísticos, vai passar pelo Notre Dame, vai passar também pelo Louvre, chegando ali na frente da Torre Eiffel, e são esperados aí aproximadamente 10.500 atletas, 120 chefes de estados. Então é algo que só complementa, né, aquela preocupação com a segurança que você disse, mas realmente, se tudo der certo, tem tudo para ser histórico, né? A proposta de trazer o Rio Sena como ponto central, além de toda a significatividade que tem o Rio Sena para a cidade de Paris, essa propaganda de deixar ele limpo, de deixar ele convidativo para as pessoas novamente, foi o grande chamariz mesmo dos jogos, né? Até a ministra do Esporte entrou lá, a prefeita de Paris, nadaram no Rio para mostrar. Só um pouquinho, há mais de 100 anos, né? Ele não é próprio Era para banho, né? proibido. É proibido. E agora a grande propaganda é essa, né? Vou falar o tanto que o movimento olímpico pode contribuir para isso. Então é natural que se ouse em relação a isso mesmo, né? De colocar o coração da abertura dentro do Rio Sena. Como você mencionou, Gabriel, o trajeto é um trajeto bastante grande e muito frágil, né? Por ser em céu aberto assim e liberdade, né? Para as pessoas poderem olhar de diversos locais possíveis, aumenta as tensões. Mas, por outro lado, as tensões acompanham esses momentos tem muito tempo já. E até então passou-se despercebido qualquer incidente mais grave um pouquinho.
A única lembrança que a gente tem é aquela, né, do 72, dos Jogos de Munique, mas fora isso, as seguranças costumam funcionar bastante bem e a expectativa é que, mais uma vez, a segurança funcione. Para quem está na localidade, vai ser muito mais tenso, muito mais áreas de revistas, muito mais burocracia para acessar os espaços. Mas para quem vê pela televisão, que é a grande maioria, né, 99,999% da população vai acompanhar pela televisão, a expectativa é que sim, seja uma grande festa e em tranquilidade. E pensando historicamente, né, Raoni, se tudo der certo, vai ser realmente um marco histórico, uma cerimônia que a gente torce para que tudo dê certo, seja muito bonita. Tem uma expectativa muito grande também para as apresentações artísticas, porque no estádio, né, a gente já tem ali todo o espaço próprio. Agora vão ser as apresentações nos barcos, então como é que vai ser isso? Como vai ser essa dinâmica? Então, uma expectativa muito grande. Eu quero dos dois, hein, galera? Depois eu vou falar o meu também. E aí eu tô pegando vocês de calça curta, como se diz no futebol, né, Bruno Lopes? Mas de toda a história olímpica, qual o momento marcante que vocês têm aí no íntimo de vocês de abertura? Eu tenho um aqui especial também. Bruno Lopes, você tem O, o alguma mo- lembrança de um momento marcante em abertura de Jogos Olímpicos? Para mim foi a Olimpíada, os Jogos Olímpicos de Pequim, mas assim, não é o momento assim, foi a abertura em si, que eu falei assim, caramba, é outro nível do negócio. Eles deram uma quebrada mesmo assim no padrão de 2004 para lá. Assim, eu achei, né, no auge dos meus 15 anos, eu falei assim, caramba, diferente, cara. Então, o que me marcou foi a abertura de Pequim, mas não é assim um momento exato dela, mas ela como um todo, aquele estádio Ninho do Pássaro, eu pensava assim, nossa, deve ser difícil fazer um negócio daquele, aquela estrutura toda. A tocha É, chegando com o atleta no alto do estádio. isso, cara, Be- aquilo me marcou. Beleza, o Bruno Lopes foi de Pequim. E você, Raoni Machado? E pode ter menções honrosas aí também, viu? Não, eu vou exatamente começar por algumas menções honrosas aqui também, né, daquelas que eu acompanhei, não as históricas, né, tem muita gente que fala que a abertura dos Jogos lá de Moscou foi sensacional também, uma das mais bonitas da história, né, mas ali eu não acompanhava ainda, né, em 1980 eu tinha um aninho, não acompanhava ainda. As menções honrosas aqui minhas vão para Atenas, que foi um grande festival mesmo, uma grande festival não, desculpa, uma grande apresentação, principalmente a parte artística, e aí eu sou suspeito para falar, porque a Grécia Antiga me atrai muito, né? Então a parte artística dos jogos, remetendo, né, a toda a história da Grécia, foi algo muito muito simbólico mesmo, que remete, né, à própria história do movimento olímpico, né? Então, para mim, foi uma das apresentações mais bonitas que teve. A de Londres, ela inovou também nesse sentido de fazer uma prévia da abertura em céu aberto também. A cerimônia ela começou fora do estádio, com o percurso da tocha, então aproximando, tinha muitas crianças participando também. Então ela tentava aproximar o movimento olímpico não só da cidade como um todo, né, para mostrar, né, que aquele momento não era um momento olímpico apenas, mas era um momento para Londres e para todos os ingleses que de certa forma se sacrificaram ali para poder organizar os jogos. Há uma mudança grande na cidade, né? Então foi um momento bastante legal também esse, de tentar aproximar. Não fizeram exatamente, né, como os argentinos fizeram nos Jogos da Juventude, nem como os franceses vão fazer agora, né, mas houve esse momento. Agora, pessoal, para mim, um momento que me marcou bastante, porque talvez tenha sido quando eu comecei a acompanhar de fato, foi os Jogos de 96 lá em Atlanta, e quando eu entendi todo o simbolismo, todo o significado daquilo, e fica muito forte na minha cabeça ainda a cena do Muhammad Ali segurando a tocha ali com Parkinson, e isso foi algo muito marcante, sabe? Muito marcante mesmo, e foi quando eu consegui entender certinho o sentido, o significado daquilo, e a partir dali nunca mais parei, né, de acompanhar. Um apaixonado igual a gente, né, Bruno? E eu, das que eu acompanhei, é óbvio, já foi citado algumas delas, mas que eu não acompanhei na época, tinha 2 aninhos, um pouquinho mais novo, Raoni, mas
o Antônio Rebollo, né, da Espanha, que nos Jogos Olímpicos de 92 em Barcelona deu aquele tiro com o seu arco e flecha e a flecha caiu diretamente na pira olímpica. Aquilo ali para mim me encanta até hoje, adoro assistir aquele vídeo, mas muitos, o Raoni, o Bruno, muitos estudiosos, muitos jornalistas aí dizem que aquela flecha foi fake, uma flecha É, fleche. Aí eu queria ver se o Raoni sabe alguma coisa dessa história ou eu se é acho que só ele essa errou. lenda. Eu Eu acho que ele errou também. o tiro. A flecha, ela passa reto, com certeza. Mas isso não tira o fato de que ela passou muito perto do caldeirão, muito perto mesmo. A, a distância foi ótima, o sentido foi ótimo. Então, tudo isso não tira o mérito dele, não. A flecha foi real, sabe? Foi uma flecha que foi disparada de fato. Mas dá para ver ela passando reto por ali, mas foi ótimo. Foi o momento, né? Quem mexe com organização de evento, né? Foi o seguro morreu de velho, vamos fazer um Ah, sisteminha aqui. Se ele errar, a gente acerta. mas não tinha, era muito improvável que ele É, acertasse de fato, né? Então já estava programado já assim de vir para imagina todo. a pressão, né, cara? E a Tem que pressão, acertar. e a pressão de não acertar ninguém na plateia também, né, Bruno? Porque É, tem que atravessar o estádio, no mínimo, ali. Mas realmente isso só demonstra a importância do dia de hoje, né? A abertura dos Jogos de Paris, que já é histórico por si só, por conta de como vai ser, né, em ambiente aberto, no Rio Sena, o Raoni trazendo aí essa questão até que em Buenos Aires foi realizado em ambiente aberto, mas né, a primeira vez que os Jogos Olímpicos de Verão, né, na sua forma mais tradicional, vai ser realizada e muita ansiedade, muito nervosismo nesse momento para o começo dos Jogos Olímpicos, que a partir de amanhã já teremos competições na alta, alguns destaques aí do Brasil, sempre tem o judô, amanhã não são os favoritos, mas né, sempre o judô a gente se surpreende com o judô brasileiro, já tem o skate, Kelvin Hoffler aí também, já com o atual medalhista de prata e outros nomes do skate brasileiro. E também temos a Nathalie Munhausen na esgrima, que já foi campeã mundial e é uma possibilidade de medalha, mas pensando em Jogos Olímpicos como um todo, quais são os seus destaques, Bruno Lopes? O que, que você acha que o Brasil e o que, que você mais vai torcer para o Brasil ir bem nessa edição em Paris 2024? eu tô ansioso pela Rebeca Andrade, falando assim, bem direto. Ela já protocolou ali um salto novo, né? Tô procurando o nome do salto aqui. Com certeza vai se chamar Andrade o salto, né? Mas ele tem um nome prévio antes. É, eu tô ansioso para ver esse duelo dela com a Simone Biles. E Muito. também eu gosto de acompanhar a natação. A natação, que amanhã já temos alguns nomes possíveis aí, a Mafê, temos também o Guilherme Costa, que já foi medalhista de mundial. Então, o Brasil com algumas boas chances, e isso que muda também, né, Raoni, você para já também emendar na sua expectativa inicial, o Brasil que, quando a gente lembra dos jogos aí 2004, 2000, a gente vinha com chances muito pontuais de medalha. E isso está mudando, né? O Brasil ele amplia um pouco o leque, o nosso olhar ele fica um pouco mais distribuído. Aí é aquela coisa, se você tem 10 possibilidades de medalha, pelo menos uma, duas, três vão vir. Agora, se a gente tinha só naquela época a Daiane dos Santos como a grande possibilidade, por exemplo, da ginástica e não vinha no solo, o Brasil ficava de mãos abanando, mas qual que é a sua grande expectativa? O que você mais destaca do Brasil nesses jogos em 2024? Bom, os meus destaques vão para a competição de skate feminina, a criançada competindo, porque basicamente vão ser adolescentes e pré-adolescentes competindo apenas, né, no skate feminino. Mas a minha expectativa mesmo é para a competição de surf. A competição de surf vai ser a dezenas de milhares de quilômetros de Paris, lá na Polinésia Francesa, em Terra Boa Prata. E lá, assim, é uma das ondas mais lindas que existem no mundo e em competição dá um padrão estético sensacional. E é uma onda muito difícil de ser surfada, muito difícil de ser abordada também. Então, ao contrário do Japão, que eram ondas pequenas, fracas, a competição de surf desse ano vai ser, assim, algo
é muito bonito de se ver e muito legal se acompanhar também. E falando de Brasil, né, logicamente, temos o Gabriel Medina, que é um especialista naquela onda, e o João Chianca, o Felipe Toledo também conseguem bons resultados lá, mas tanto o Gabriel Medina quanto a Tatiana Weston Webb são, assim, cotadíssimos para trazer essa medalha de ouro. Muito bem, eu também destaco, Raoni, que aí não são favoritos à medalha, mas eu torço muito para o tênis brasileiro, né? Porque vem numa crescente, principalmente o tênis feminino. Ganhamos a medalha de bronze em Tóquio com a Luiz Stefani e a Laura Pigossi, mas eu acredito que seria uma ótima oportunidade para se consolidar. No masculino a gente sabe que está muito difícil esses jogos, né? Dessa vez tá aí até com uma possibilidade de Djokovic e Nadal na segunda rodada, muito interessante. Com Mas certeza. vai ser épico também. E é legal, né, Raul? Porque a gente vê muito tênis esvaziado em Jogos Olímpicos. Dessa vez, os grandes nomes estão em Paris. E principalmente nas duplas mistas e duplas femininas, eu torço muito para essa medalha brasileira. E sempre, né, aquelas medalhas que são as novas modalidades que sempre vão medalhar. O Brasil com possibilidade aí também no tiro com arco, temos possibilidades em talvez ginástica de trampolim e também com o Hugo Calderano no tênis de mesa. Hoje o L'Equipe soltou ali os prováveis vencedores de medalha e o Hugo Calderano está lá com a medalha de bronze na terceira colocação. Porque, Bruno Lopes, ganhar dos sul-coreanos, não só no tiro com arco, é muito difícil no tênis de mesa, né? Ah, não só os coreanos, mas os asiáticos todos, né, dominam, né? Você até pode ver outros países, você vai ver o nome dos atletas de outros países, são nomes asiáticos, né? Nós tivemos muitos japoneses competindo, japoneses assim de ascendência, competindo pelo Brasil. Então é um esporte que a cultura asiática domina, né? Não, é exatamente. E outra coisa que o Raoni falando também do skate é muito legal dos Jogos Olímpicos, porque o brasileiro comum, né, Raoni, isso se mostrou muito forte quando o Thiago Braz venceu a medalha de ouro aqui na Rio 2016 no salto com vara, que tinha como destaque ali a rivalidade final, no finalzinho da prova com o Lavillenie, do francês, né, que era o super favorito, e os brasileiros vaiavam o francês, algo que não é comum, e a gente vai entendendo um pouquinho mais, o brasileiro vai entendendo um pouquinho mais do esporte. Eu volto agora para o Bruno para perguntar, porque uma das questões também do skate é você não torcer pela queda do adversário. Lá em Tóquio, você torceu pela queda de muitas criancinhas, Bruno Bululu? Vamos assim, nós somos professor de educação física, vamos fingir que a gente torceu para que elas não caíssem, mas que as manobras da Raíssa Leal fossem mais bonitas. Exatamente, isso é muito Vamos interessante. fingir. Vamos fingir. E o skate, ele trouxe isso, né, Raoni? Essa parte do espírito olímpico muito legal, que é realmente, eu vou tentar ser o melhor, mas todo mundo ali na parceria, num ambiente muito tranquilo, muito legal, realmente, e veio para ficar os esportes radicais, né? Você que é um grande conhecedor dos esportes de aventura, os esportes radicais, eu acho que realmente transmite muito bem, ainda mais para essa nova geração, o que é a essência dos Jogos Olímpicos. Não, e elas foram introduzidas, né, no programa justamente por conta disso, né? O Comitê Olímpico Internacional, desde os Jogos de Sydney, lá em 2000, que ele tem observado uma queda de audiência, principalmente vinculada ao público mais jovem. Então, uma queda que chegou, assim, até 50% de redução. E isso é alarmante, porque você pegar as novas gerações se desinteressando pelo grande produto, né, do olimpismo, que são os Jogos Olímpicos, isso é grave. Só que, ao mesmo tempo, não era uma geração que estava se desinteressando pelo esporte como um todo. Elas estavam se interessando por outros tipos de modalidade esportiva, né? Então, eles tinham como paralelo os X Games, que modelo que os X Games vinham trazendo para que esse público continuasse atento. Então, assim, primeiro que é uma flexibilidade muito grande entre a programação de um ano para outro, existia uma programação rígida. Então, essa foi a primeira coisa que o Comitê Olímpico entendeu.
ele tinha que deixar a programação mais flexível, porque até 2016, o país sede tinha que apresentar o programa 7 anos antes. Em 7 anos, na atualidade, acontece muita coisa mesmo. Então, aquilo que é interessante 7 anos atrás pode não ser mais interessante atualmente. Então, essa foi a primeira grande mudança que o Comitê Olímpico teve, e a segunda era de trazer essas modalidades que elas não são óbvias de início, né? Então, você mencionou aí o Bululu torcendo para que as crianças caíssem do skate, mas justamente essa imprevisibilidade característica dessas provas que trazem a paixão dessas novas gerações, né? Que trazem essa certeza de ter emoção o tempo inteiro. Você não sabe quem que vai ganhar de um temão. Tem os favoritos, lógico, tem os favoritos, mas é uma queda, é uma manobra mal executada que já foi. Então, sabe, possibilidades para que outras pessoas possam praticar, e além do que, são modalidades bastante acessíveis também. Muitas das crianças hoje andam de skate também. O público skatista é um público jovem, é um público que termina a carreira ali com 22, 23 anos, então eles dizem respeito, né, a esse público jovem, assim como outras modalidades tidas como aventuras que também são reconhecidas, né, pela jovialidade, pela jovens pessoas praticando e também consumindo através das mídias. Então, essa foi a segunda grande lição que o Comitê Olímpico Internacional teve, e até, podemos ver, né, foram introduzidas em Tóquio. No fim, acabou sendo 4 anos antes, né, mas foram 3 anos antes, se os jogos não tivessem sido interrompidos pela pandemia. 3 anos antes, o mundo foi anunciado, né, que teria essas modalidades incluídas, né, o surf, a escalada e o skate. E, por fim, finalizando essa parte aqui de introdução de novos valores, novas demandas, novas modalidades, uma semana aí foi anunciada também a inclusão de Jogos Olímpicos eletrônicos. Então, a cada 2 anos, o Comitê Olímpico já se comprometeu a realizar Jogos Olímpicos envolvendo jogos eletrônicos. Dividiu ali em algumas categorias, mas também tem essa intenção de atrair esse público também para o movimento olímpico, né? Então, o esporte ele pode ser também praticado de maneira virtual, de maneira eletrônica, de diversas formas possíveis, né? Tirando aquele estereótipo de pessoas que competem, ficarem só sentadas na cadeira, sem fazer nada, tendo uma saúde ruim, e trazer isso também para a área do olimpismo como um todo. E não é um papo para agora, né, Raoni, Bruno, mas que hoje a gente precisa celebrar esses Jogos de Paris com a abertura, mas mais para frente nessa edição, aqui no Arena Olímpica, a gente vai discutindo também a inserção dos novos esportes para Los Angeles em 2028 e também aqueles que estão ali na berlinda, né, para deixar o movimento olímpico para as próximas edições. Ô Bululu, mas não tem como, Bruno. Por enquanto, nesse início a gente vai mudando aqui, é Bruno, é Bululu, Tranquilo. mas de todos os esportes, a gente já falou do destaque brasileiro e né, já chegando ao final desse nosso papo, qual modalidade mais te apetece? Tirando o futebol, que você é um cara já ligado ao futebol, né, especializado aí na modalidade, mas o que mais vai te chamar a atenção nesses Jogos de Paris? O que você vai parar ali na sua tarde, na sua manhã para acompanhar fielmente? Como falei, eu gosto de acompanhar a natação também. E o boxe, né? Falar do boxe, a Bia Ferreira pelo feminino, né? E o Keno Marlin e o Abner Teixeira pelo masculino são atletas que com certeza eu vou procurar acompanhar as lutas deles. O boxe olímpico que sofre com a rixa, né? Com o profissionalismo, mas é interessante de acompanhar também, assim, porque o Comitê Olímpico deu uma afrouxada nas regras, aquela questão do capacete e tal. Ele ficou um pouquinho mais próximo do profissional. E é uma coisa é um esporte que eu vou acompanhar com certeza. E você, professor Raoni, o que vai mais te chamar a atenção, que você vai ter aquele olhar especial, além dos esportes, vou dificultando, além dos esportes radicais que eu sei que são a sua praia? Bom, vou pegar uma deixa aqui no que você falou agora há pouquinho, que vai ser papo mais para frente um pouquinho, em outros programas, esportes que entram e que saem, né? Já mencionei aqui a minha expectativa pelo surf, pelo caráter estético e também competitivo, por que não, né?
Mas já voltando ao assunto aqui, nessa edição deixou, né, de participar o karatê e o beisebol com o softball. Isso foi exclusivo lá para a edição anterior de Tóquio. Para essa, Gabriel e Bruno, vai entrar o break dance, e como competição mesmo, valendo medalha. Então isso é algo que eu vou estar com muita atenção mesmo para ver como que vai ser feito, porque há uma expectativa dela entrar para não sair também, assim como foi com surf, escalada, skate, que a princípio ficariam restritos também à participação em Tóquio, né? Mas tiveram uma aceitação gigantesca e agora dificilmente vão sair. Então, o break vai ser a primeira vez que uma modalidade de dança vai entrar no programa dos Jogos Olímpicos de verão, já que tem a patinação artística no de inverno, né? E é uma dança também, né? Tem um caráter atlético bastante grande, mas para quem for acompanhar o break, vai ver que o caráter atlético é gigantesco. São pessoas com habilidade ginástica, assim, muito acima da média, é uma competição muito legal de assistir, a união, né, entre os participantes, vocês vão ver eles antes, durante, após a competição, vão estar ali convivendo, falando, se cumprimentando, então vai trazer uma perspectiva muito nova também para o esporte moderno, então esse vai ser o meu maior destaque, assim, nessa edição dos Jogos. E só para finalizar esse destaque, e é muito interessante como que os Jogos Olímpicos conseguem fazer isso, né, Raoni? Porque você vem na contemporaneidade e eu vou lá para a antiguidade mesmo, para o atletismo, porque até estamos falando de um brasileiro, o Alisson dos Santos. Eu estou muito, muito ansioso para ver essa prova, não só por ele, mas também pelo que esses três atletas vêm fazendo, né? A prova em Tóquio, que já foi espetacular nos 400 metros com barreira, batendo duas vezes o recorde, não batendo duas vezes, o primeiro bateu, o outro tinha corrido abaixo do recorde mundial, e os três primeiros, os três medalhistas com recordes olímpicos, né? Correndo abaixo do recorde olímpico, e esse ano já está se percebendo aí que a briga vai ser pesada entre o Caster Valholm, também o Rei Benjamin, o americano, né? E o Valholm, que é norueguês, além do Alisson dos Santos, uma prova que está sendo muito esperada. Agora pensa, Bruno Lopes, você chega na terceira colocação, é medalhista de bronze em uns Jogos Olímpicos, mas você tem noção que se você corresse aquela mesma marca, atingisse aquela mesma marca em qualquer edição olímpica anterior, você era campeão olímpico e você ficou com a medalha de bronze. Deve ser um mix de sentimentos absurdo, né? Pois é. Felizmente o mundo anda para frente e as coisas evoluem, né? Você não Ex- pode basear muito em 4 anos atrás, no caso 3, né? Mas é o princípio do esporte, né? De estar sempre melhorando e evoluindo. Mas, Pessoal, então pode falar. não, só para pegar uma deixa nisso, né? O resultado foi surpreendente pelo nível técnico, mas era o que eles vinham fazendo já na Diamond League, né? Que é a Liga de Atletismo Internacional aí. Então, os três já vinham se degladiando aí, batendo recordes após recordes de prova. E o resultado, apesar de surpreendente, era esperado, né? Que os três primeiros batessem o recorde mundial e ficasse cada um com uma cor da medalha, né? Mas foi assim um nível que uma prova que realmente quebrou os paradigmas para aquela modalidade. E a expectativa para esse ano é gigante também para boas marcas. Não sei se a nível de bater novamente o recorde mundial, mas os três atletas competindo em mais alto nível. E é isso, pessoal. Vamos começando os Jogos Olímpicos em Paris. É muita coisa que vai acontecer. E eu agradeço demais, desde já, ao Bruno Lopes. Valeu, Bruno. E pode ter certeza, vai ter convite para voltar aqui muitas vezes durante essas edições de jogos. É só chamar, meu amigo. Muito bem, Raoni, um grande prazer, uma honra também. Eu que fui o seu aluno há alguns anos atrás, não vou falar quando para não denunciar nossas idades aqui, porque eu também não sou mais um menino de universidade, né, Bruno? Mas É, vamos deixar aí dessa forma, debaixo dos panos, dessa época. Mas muito obrigado pela participação. Um Raoni que entende tudo de Jogos Olímpicos, trabalha sempre com o movimento olímpico, com estudos relacionados a isso, e nada melhor do que a gente começar essa edição com ele. Valeu demais, Raoni.
Valeu, Gabriel. Eu que agradeço aí. Eu já falei que eu tinha um aninho na edição dos Jogos de Moscou, né? Então eu vou deixar para as pessoas procurarem quando foi os Jogos de Moscou, né? Exatamente, até uma possibilidade para que todos pesquisem um pouco mais sobre os Jogos Olímpicos. Isso. E Mas é um daqui a pouco. prazer. Hoje, os jogos, eles têm, para quem quiser acompanhar, né? O programa deve começar entre 3, 3h30, por volta de todos os dias, e encerra lá pelas 6 da tarde. Então, esse é a janela olímpica aí. Então, para quem quiser, convidadíssimos. E também depois, pessoal, vou até deixar depois na descrição o Instagram do Raoni, tá postando alguns vidinhos lá também para quem quiser acompanhar. E aqui também no canal Arena Olímpica teremos todos os dias a agenda do dia seguinte, os resultados, tudo o que de melhor acontecer nos Jogos Olímpicos. O Bruno Lopes tinha pedido passagem aí, Bruno, para falar. Não, eu só Pra queria. falar. Você está escondendo a idade, eu só sei que quando eu entrei na faculdade você tinha formado já. É, olha para você ver. Aí me complica ainda mais. Eu lembro, agora que o negócio já foi por água abaixo, eu me formei em 2001, Bruno. 2001. 2011, Não, perdão, tá louco? 2011. Eu tô com a cabeça aqui longe. Em 2011 eu me formei e na época da festa ali, pré-formatura, a turma tava ali toda. Aí foram dar um prêmio, a comissão de formatura dando um prêmio para a matrícula mais antiga dos formandos. E apareceu um rapaz lá, eu nunca vou esquecer disso, que tinha entrado na UFLA no ano 2000. É isso mesmo, tem gente que gosta, que se forma ali na Igual. UFLA e fica vários anos, mas que época legal, muito bacana mesmo. São amigos que a gente vai fazendo pelo caminho, grandes companheiros, o caso do Bululu e do Raoni. Mas muito obrigado mesmo a vocês dois, muito obrigado também a quem se liga aqui no novo canal Arena Olímpica e também pelos canais digitais do Lavras TV. Hoje ficamos por aqui, mas fique ligado, né, no Arena Olímpica, porque logo logo teremos mais informações e mais conteúdo sobre os Jogos de Paris em 2024. Tchau, tchau, até mais.